Olá, paz e bem. Uma grande alegria estar de volta com você aqui para mais um vídeo. É mais um vídeo daquela série que eu prometi a vocês que ia fazer sobre Nossa Senhora, aproveitando que estamos no mês de maio. E hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu com Nossa Senhora após a ressurreição de Jesus. Quero, antes de começar, pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva, colabore com o nosso projeto, faça parte da nossa família, do nosso grupo, porque nós estamos aqui para evangelizar, para dar mensagem de formação pessoal e de informação também. Então aproveite a oportunidade, se inscreva e colabore conosco. Muito obrigado. E a você que está assistindo agora, você que está se inscrevendo agora, você que já é inscrito, quero expressar meu agradecimento, pelos nossos vídeos que estão cada vez sendo mais visualizados. Quero também desejar que você esteja gozando de muita saúde, muita paz no coração, muito amor, muita coragem, muita fé e confiança de que dias melhores estão chegando. Muito obrigado por tudo, gente. Então vamos começar. A Bíblia registra o papel de Maria em eventos importantes da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão e mesmo depois até Pentecostes. Os escritos deuterocanônicos falam de sua morte e posterior assunção ao céu. Maria foi venerada, é venerada desde o início do cristianismo. Os cristãos da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa Oriental, da Igreja Anglicana, da Igreja Luterana, acreditam que Maria, como mãe de Jesus, é a mãe de Deus, literalmente portadora de Deus. Então, ao longo dos séculos, Maria tem sido uma figura muito importante na história da humanidade, tem sido um assunto muito favorito das artes, da música, da literatura, do cinema. Então, são muitas as informações que temos de Maria. Muitas não ainda assim comprovadamente formadas, firmadas, porque, como a gente sabe, a Bíblia foi escrita para destacar a figura de Jesus, e não a de Maria. É como se alguém fosse, por exemplo, escrever a história da minha vida, ninguém ia falar muito da minha mãe, no máximo ia falar o nome dela, ia falar que ela casou com meu pai, como a gente sabe de Maria, mas o foco seria na minha vida. Da mesma forma, se alguém fosse escrever sobre a minha mãe, faria o foco principal na vida dela. Então, por isso que não há muitos registros na Bíblia sobre Maria, Existe o que a gente sabe, que na Assunção, a Anunciação, o nascimento de Cristo, a fuga para o Egito, a apresentação de Jesus ao templo como criança, depois tem aquele episódio dos 12 anos, quando Jesus se perde no templo, e assim não temos muitas. Por incrível que pareça, no livro dos muçulmanos, que é o Alcorão, Maria é citada muito mais vezes. Mas então vamos ver o que nós temos sobre Maria. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, para onde foi Maria? O que aconteceu com ela? A Escritura não nos fornece um endereço exato, não nos dá informações exatas, mas deixa algumas pistas que a gente pode, como um bom detetive, ir seguindo. Acredita-se que na época da morte de Jesus, José, que era o seu pai adotivo, já havia falecido, o que deixou Jesus como responsável por sua mãe. Por isso, quando Jesus está na cruz, já naqueles últimos momentos, ele designa um dos seus discípulos para cuidar de Maria. Conforme você vê lá na Bíblia, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 a 27, diz assim: quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe: Maria, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Então vamos ver o que aconteceu. A maioria dos estudiosos da Bíblia concorda com uma tradição que diz que o discípulo que Jesus amava era João, João evangelista. E a princípio parece que João cuidou de Maria em Jerusalém, como menciona o livro dos Apóstolos. No Evangelho Apócrifo, que são os evangelhos não reconhecidos como oficiais pela Igreja Católica, pela Igreja,
são escritos extra-bíblicos, o de Gamaliel diz, inclusive, que após a morte de Jesus na cruz, Maria passou todo o sábado chorando à noite e que logo, ao amanhecer do domingo, ela se dirigiu ao túmulo e, na verdade, que foi para ela que Jesus apareceu a primeira vez depois de ressuscitado, e não para Maria Madalena. Mas isso são livros apócrifos, não tem a veracidade confirmada. Então, depois da morte de Jesus, que sepultaram o corpo de Jesus, eles voltaram, né, para o monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Ou seja, essa passagem, esse texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 12 e 14, que mostra que após a morte de Jesus, Maria realmente permaneceu com os discípulos, mais especificamente com João, que os estudiosos acham que é o João Evangelista, né? Quase unanimemente se acredita nisso. Disso infere-se que, pelo menos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, Maria viveu realmente com os apóstolos em Jerusalém, né? Segundo uma tradição, foi também em Jerusalém que Maria morou o resto de sua vida, percorrendo o caminho da cruz todos os dias, relembrando os passos do seu filho. Essa tradição ainda diz que a ascensão de Maria aconteceu em Jerusalém e que os apóstolos foram testemunhas disso. Atualmente existe uma igreja construída perto do Monte das Oliveiras, onde acredita-se que Maria tenha sido enterrada lá. Esse local, essa igreja, é venerada pela Igreja Ortodoxa Oriental. E também em Jerusalém há um outro lugar, que é a Igreja da Dormição, que é conservada pelos monges beneditinos. E em ambos os lugares, segundo a tradição, pode ter ocorrido a ascensão de Maria. Por outro lado, há uma tradição que situa João Evangelista na cidade de Éfeso. Quando você acompanha a vida de um evangelista, você vê que após Pentecostes, que os discípulos se espalham pelo mundo para levar o evangelho a todas as criaturas, João, depois de sobreviver, de ser queimado em óleo, ele vai para Efésios. E lá acredita essa tradição que Maria o acompanhou. Então, muitos acreditam que João viveu naquela cidade de Éfeso e que a Virgem Maria morou lá com ele. Essa crença ganhou grande força por causa das revelações privadas de uma beata chamada Ana Catalina Emmerich, no século XIX, que fazia referência à casa de Maria em Éfeso. Essa Ana Catalina, ela teve uma visão onde ela via Maria numa certa casa. E quando ela foi lá em Éfeso, ela encontrou as ruínas de uma casa exatamente como ela via na visão de Maria. Então, lá em Éfeso, essa casa que está ainda lá, devidamente tombada pelo patrimônio, é conhecida lá em Éfeso como a Casa de Maria. E em 1981, a irmã Maria de Mandar Garceini descobriu em Éfeso essa casa e, juntamente com ela, as ruínas de uma igreja construída no século IV. Então, esse lugar lá em Éfeso se tornou um lugar de peregrinação para muitas pessoas, inclusive vários papas visitaram esse lugar. Entre as informações transmitidas pelos evangelhos e pelos atos, não consta nada sobre a morte da mãe de Jesus. Portanto, a Bíblia não diz como Maria morreu. Não adianta você procurar lá na Bíblia. Uma resposta para essa pergunta, para essa curiosidade, só pode ser dada com base em fonte da tradição extra-bíblica, a tradição oral e a tradição dos livros apócrifos. Não há assim uma unanimidade quanto à idade da Virgem Maria,
nos vários momentos de sua vida. Segundo a tradição, por volta dos 3 ou 4 anos de idade, ela foi apresentada ao templo e lá se consagrou a serviço do templo de Jerusalém, onde ficou até os 12 anos. Quando o seu pai Joaquim morre, ela sai do templo, e também é a época que as crianças, que as jovens naquela época já saíam do templo, né, porque só ficava no templo até a primeira menstruação. Quando a criança, a jovem menstruava, já era considerada impura, então saía do templo, voltava para a casa dos pais, e voltando para a casa de seus pais, Maria, então, prometida em casamento a um carpinteiro muito justo chamado José. Nós já vimos essa história em vídeos anteriores. Pois é, então, isso aí foi mais ou menos entre os 12 e 13 anos, pois essa era a idade em que as mulheres, naquela época, costumavam casar logo depois que deixavam o serviço do templo. Quanto ao mistério da anunciação e da encarnação do Verbo de Deus, segundo a tradição, esses fatos aconteceram entre os 13 e 15 anos de idade da Virgem Maria. E quanto à sua morte, à sua dormição, como é chamado, há duas tradições que são as mais aceitas pelos estudiosos, pela igreja também, mas que diferem muito entre si. A primeira se baseia no antigo escrito, um texto antigo que diz que 2 anos depois de Cristo ter vencido a morte e subido aos céus, Maria começou a chorar no refúgio de seu quarto. Ou seja, Maria passou a viver seus últimos dias. O texto passa a contar esses últimos dias, inclusive conta a sua ascensão aos céus. E uma coisa interessante, se Maria concebeu Jesus aos 14 anos, entre 14 e 15 anos, deu à luz nesse período, que era uma idade normal naquele tempo na Ásia Menor, então, e se Jesus morreu com 33 anos, então Maria devia ter aproximadamente 50 anos ao morrer. Sabe-se que naquela época era a idade média de vida das mulheres daquele tempo e naquela região. Uma outra tradição mais aceita, que tem como base outros escritos que são mais confiáveis, diz que os escritos dos padres e autores sagrados, principalmente a partir do século IV e V, oferecem mais detalhes sobre a dormição e a assunção de Nossa Senhora, baseado em alguns relatos do século II. De acordo com essas tradições, quando Maria estava prestes a abandonar este mundo, todos os apóstolos, exceto São Tiago, que já tinha sido martirizado, e Tomé, que estava na Índia, se reuniram em Jerusalém para acompanhá-la nos seus últimos momentos de vida. E numa tarde branca e serena, fecharam seus olhos e depositaram seu corpo num sepulcro. Poucos dias depois, quando São Tomé, que chegou atrasado porque estava muito longe, estava na Índia, ele insistiu para ver o corpo da Virgem Maria. E quando foram lá, encontraram a sepultura vazia, enquanto se ouviam cantos celestiais. São Tiago, segundo algumas fontes, foi martirizado no ano 41, depois de Cristo. Segundo outras, no ano 44. Sendo assim, fica evidente que a Mãe de Deus, Maria, morreu mais ou menos aos 50 anos e também foi assunta aos céus. Há alguns apócrifos que falam especificamente do evento que conduz ao dogma da Assunção de Maria, a dormição da Santa Mãe de Deus, atribuída a São João, o teólogo ou o evangelista, mas que é uma obra do V século. A morte da Virgem Maria, atribuída a José de Arimateia, que é um documento mais recente do que esse anterior. Então, nesse apócrifo, a morte da Virgem Maria conta que Nossa Senhora pediu ao filho Jesus para avisá-la de sua morte 3 dias antes. E essa promessa foi cumprida. No 2º ano após a ascensão de Cristo, Maria estava orando no seu quarto quando o anjo do Senhor, certamente o anjo Gabriel, apareceu a ela. Ele estava segurando um ramo nas mãos e disse: "Em 3 dias será a sua assunção." Então Maria chamou José de Arimateia e outros discípulos do Senhor e anunciou a eles a sua morte. Esse texto lá desse livro assim descreve:
Chegando no domingo, na terceira hora, conforme o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em uma nuvem, Cristo desceu com uma multidão de anjos e acolheu a alma de sua amada mãe. Houve um tal esplendor de luz e um perfume suave, enquanto os anjos cantavam o cântico dos cânticos, que o Senhor disse: como um lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as filhas. E todos aqueles que estavam ali presentes cobriram seus rostos como os apóstolos, e quando Cristo se transfigurou no Monte Tabor, na presença deles. Então, uma luminosidade muito grande em Cristo, e por toda 1h30 ninguém foi capaz de se levantar. Então a luz foi embora e junto com ela foi assunta ao céu a alma bem-aventurada da Virgem Maria, em um coro de salmos, hinos e cânticos. E enquanto as nuvens se elevavam, toda a terra tremeu, e em instantes todos os habitantes de Jerusalém viram claramente a morte e a assunção de Santa Maria. E naquele momento Satanás instigou os habitantes de Jerusalém, que pegaram em armas e se dirigiram contra os apóstolos para matá-los e pegar o corpo da Virgem Maria, que queriam queimar. Mas lhes veio uma cegueira e não puderam fazer nada. Os apóstolos fugiram com o corpo da Virgem Maria, levando-a até o vale de Josafá, próximo ao Jardim das Oliveiras, onde eles colocaram no sepulcro. Naquele momento, conta esse livro apócrifo, uma luz do céu cobriu os apóstolos e o corpo santo de Maria foi arrebatado ao céu pelos anjos. Então, a Igreja Católica não tem nenhum parecer oficial sobre esse assunto, né? A Igreja tem o dogma da Assunção de Maria, né? Mas não tem assim uma posição fixa sobre a exata data da morte da Mãe de Deus e da sua idade ou coisas assim. Enfim, independentemente de onde Maria tenha vivido durante os dias finais de sua vida, quando ela ascendeu ao céu, ela virou nossa mãe e continua sendo a mãe da igreja, sempre intercedendo por nós diante do seu Filho Jesus. Por isso, independentemente de como tenha sido sua ascensão, sua morte, sua dormição, vamos continuar orando pela Sagrada Família, vamos continuar orando para Maria, pela sua intercessão junto ao seu Filho, e pedindo a ela que continue intercedendo da mesma forma que ela intercedeu nas bodas de Canaã, quando faltou vinho, que ela interceda pela saúde do mundo, que ela interceda pelas famílias, que ela interceda pela paz na terra. Eu vou ainda preparar um outro vídeo sobre Maria para falar um pouquinho das diversas aparições dela nos últimos tempos, para a gente encerrar esse ciclo da Virgem Maria no mês de maio. E se novas descobertas, novas pesquisas surgirem sobre a vida de Maria, com certeza nós estaremos aqui passando para vocês. Eu espero que esse vídeo esteja sendo bom, que vocês estejam conhecendo um pouquinho mais sobre a Mãe de Jesus, a Virgem Maria, aquela tão venerada no mundo inteiro. Um grande abraço a todos vocês. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com as pessoas da comunidade, com seus irmãos, com as pessoas que você ama. Muito obrigado pelo apoio. Grande abraço, saúde, paz, amor e até o próximo vídeo. Que Maria Santíssima interceda por nós junto ao seu Filho Jesus. Amém. Tchauzão, gente!